Muito bem, boa noite a todos. É um prazer enorme estar aqui, poder compartilhar com vocês um pouco de um projeto que está dando tanta alegria e tanta satisfação para a gente. O objetivo desse papo é esse mesmo, é a gente poder compartilhar um pouco de vocês como funciona esse programa, onde a gente está nele, o que a gente vem vendo de resultados e poder divulgar o máximo possível que a gente puder para que a gente possa cada vez mais ajudar empresas aí nesse contexto. Para começar, acho que só muito rapidamente falar um pouco de quem eu sou, depois a Cris e a Cláudia também vou falar um pouquinho delas, só para a gente ter um pouco de contexto, né? E aí um pouco, junto com quem eu sou, eu vou dizer como é que essa história surgiu, porque eu acho que elas meio que se complementam. Então, eu venho de uma história aí de vida em consultoria e como executiva. E há 6, 7 anos eu tenho a minha consultoria que faz consultoria em transformação organizacional, que é a TH Blanco. Nesse contexto de crise, e que a gente começou, né, logo que a gente começou, acho que uma semana depois que a gente começou com o isolamento, e tudo, a gente vendo tudo que estava acontecendo com as empresas, pensando como é que eu podia usar essa experiência que eu tinha trabalhando com empresas em processo de transformação para apoiar o pequeno empreendedor, que era quem mais vem sofrendo seriamente com esse processo. E fiquei pensando como fazer, resolvi fazer mentoria. Falei, vou fazer mentoria, vou usar a minha experiência e vou ajudar essas empresas. Conforme eu comecei a fazer isso, e comecei, aliás, a minha primeira mentora está aqui, que eu já vi, está aqui no grupo, a primeira empresa que eu mentorei, eu comecei a conversar com a Cláudia, que parte da minha história também está aqui. Eu e a Cláudia nos conhecemos num programa de formação de conselheiras, que a Cris coordena hoje, então vocês veem que está tudo conectado, e nos tornamos sócias. Então, além da TH Blanco, Gestão de Transformação, eu sou sócia da Clau na Evolure. E a gente conversando, né, trabalhando, conversando, ela virou e falou, por que a gente não escala essa sua ideia? Né, a sua ideia de apoiar, de fazer essa mentoria para as empresas, ela é muito bacana, mas é óbvio, tem um limite do quanto eu conseguiria fazer isso sozinha. Ela falou, por que a gente não escala isso? E aí a gente começou a discutir como é que a gente conseguiria escalar. Para escalar, a gente tem alguns pilares, e é um pouco deles que a gente vai contar. O primeiro deles é como é que a gente acessa essas empresas, como é que a gente chega nessas empresas. Né? O meu público como consultora da Clau é muito mais de grandes empresas, de grandes corporações. Como é que a gente chega naquele pequeno empreendedor? E aí que a Clau teve a ideia da gente trazer a Compliance PME para o programa, né, Clau? Exatamente, Thaís. Vou então falar um pouquinho de mim e da Compliance PME. Eu sou consultora sócia da Evolure, então o foco da Evolure é em cultura de integridade, cultura de ética empresarial e governança corporativa. A gente faz esse trabalho de forma bem ampla, assim, abordando os aspectos mais formais e mais de comportamento e cultura organizacional mesmo. E em paralelo, até porque lá atrás, há mais de 2 anos atrás, já percebia que o acesso a esse tipo de trabalho é restrito mesmo a empresas maiores, mais sofisticadas, e mais ou menos nessa época, aí, há uns 2 anos atrás, um pouco mais, fui procurada pela fundadora da Compliance PME, que era uma plataforma digital de compliance voltada para pequenas e médias empresas. É a Camila Gulo, está aqui com a gente, e estava assim iniciando essa ideia da plataforma digital. Me convidou para ser mentora dela, olha como mais coisas aqui, né, de passado em comum que nos trazem até aqui hoje. Camila me convidou para ser mentora da Compliance PME, e eu fui me envolvendo com o projeto, depois virei investidora anjo, hoje sou sócia da Camila lá na Compliance PME, e a ideia é que tenha, assim, que a gente consiga alcançar um público, né, um contingente de empresas que não vão acessar uma grande consultoria ou trazer para dentro de casa um profissional sênior de compliance. Então, a ideia era já expandir. Quando a Thaís me contou da ideia dela de fazer a mentoria para os pequenos durante a crise, e a gente juntas teve essa ideia de escalar,
eu falei, por que a gente não usa, então, a plataforma da Compliance PME? Porque, embora ela tenha sido, foi criada e é voltada para temas de governança e compliance para os pequenos, quando começou a pandemia, a gente já estava expandindo o escopo para tentar dar um apoio um pouco mais completo para esses empreendedores, né? Então, a gente já tinha criado ali uma página de notícias sobre a crise, né? Medidas governamentais, notícias, soluções gratuitas, enfim, que pudessem atender aos nossos associados e ao público da Compliance PME em geral. E aí a gente pensou, bom, já tá lá a plataforma, né? Ela já tem tudo funcionando, a gente tem o pessoal que ajuda, né? Técnico de comunicação, então vamos aproveitar e criar o portal da mentoria lá dentro do site da Compliance PME. Aí a gente, inicialmente, né, a ideia era abrir para inscrição de empresas interessadas, então tá lá, não sei se alguém pode jogar ou já jogou no nosso chat o link direto para a página de inscrição no programa de mentoria, e assim a gente poderia alcançar empresas pequenas no Brasil inteiro, né? Isso a gente só consegue fazer pela internet. Então lá tem uma página inicial de inscrição que foi a primeira funcionalidade, vamos dizer assim, que a gente criou. E agora a gente está adicionando e vai cada vez mais adicionar outras funcionalidades. Então, além desse repositório aí de conteúdo relevante, a gente já tem a página de cadastro e mais novidades por vir. Mas aí a gente tinha a outra questão, né? A questão de como, se a gente vai escalar e a gente vai atingir muitas empresas interessadas no Brasil inteiro, a gente precisa ter um grupo forte e grande de mentores. E aí que a Cris, que está sempre trocando com a gente, sempre em contato aí por causa da Sampo e porque se tornou uma grande amiga, tinha a solução, né, Cris? Aí cheguei, eu falei, chá comigo, grupo de mentores a gente resolve. Para quem não me conhece, eu sou Cristiane Achê, uma lifelong learner, né, eterna aprendiz mesmo, e eu dirijo um programa de capacitação para conselheiros de administração na Sampo, Escola de Negócios, há 3 anos. Com muito orgulho, sou cofundadora do WOB, que é uma certificadora de empresas com no mínimo 2 conselheiras, sou CEO da Joá, enfim, eu sou uma polígama profissional, mas o que eu mais gosto de fazer é conectar pessoas. E esse programa está sendo para mim uma realização muito grande, porque a gente está usando as pessoas que a gente conhece, altissimamente capacitadas. Então, o primeiro grupo de mentores, na realidade, são 5 mentores, que são, algumas delas já conselheiras de administração, outras aspirantes a, mas todas se levam ou sócias de escritório de advocacia, de firmas de auditoria, e se levam em grandes empresas. Então, está sendo assim absolutamente sensacional fazer o matching, né? E a gente tem um processo. Meninas, se vocês quiserem acrescentar alguma coisa que eu for dizendo, é só falar, tá? A gente tem um método de matching das empresas que vêm nos buscar consultoria de mentoria, não é consultoria, desculpe, o processo é de mentoria com essas mentoras. Então, é um processo muito interessante no qual a gente identifica, né, a empresa mentorada, ela entra no sistema que vocês tiveram aqui, tem o link no nosso chat, mas depois é só perguntarem, entrar em contato com a gente, se precisarem. Então, elas entram no chat, a gente recebe esse pedido, em 5 dias úteis a gente faz o casamento. E esse casamento, essa rede de mentoras, na primeira turma já temos 50, quando chegarmos ao nosso objetivo de 150 empresas já com mentoria, a gente forma outra turma, e está sendo muito rico para os dois lados, né? Porque as mentoras também estão aprendendo, elas aprendem muito
serem conselheiros, mas nesse processo de ganha-ganha, né, Thaís? A gente usa um pouco a tua experiência, tem algumas aulas de mentoria, ou seja, a gente está disponibilizando mentoria de uma forma gratuita nesse período muito, muito sério de pandemia, onde as empresas realmente têm que ser salvas, ou no mínimo mitigar. Então, é uma mão de obra qualificadíssima de gente que está disponibilizando o seu tempo. Isso aí, eu acho que é uma grande riqueza, né? E aí, para tangibilizar um pouco mais, né, o que é esse, afinal de contas, o que é esse programa, né? O que a gente está oferecendo? Então, como a Cris falou, a gente começa fazendo a seleção dos mentores, esses mentores altamente capacitados. Eu vou dizer para vocês, gente, que tem gente incrível de mentor aqui. Tem profissionais altamente competentes. Aí a gente precisa fazer um nivelamento e a gente precisa fazer um alinhamento entre todos os mentores para que o processo de mentoria ele seja uniforme para todas as empresas e que para a gente também consiga fazer um processo de imersão na pequena empresa, porque é muito diferente da maioria da vida dos mentores que estão aqui, que são profissionais de grandes empresas ou sócios de grandes empresas, alguns até sócios de empresas menores, mas é uma vida muito diferente. Então, a gente tem um processo esse de alinhamento de formação, onde a gente garante que todos os mentores estão alinhados e preparados para atender essas empresas. Aí a gente faz, como a Cris falou, um match entre mentores e empresas mentoradas. A gente faz isso buscando experiência, conhecimento de setor, vivência com os problemas, os desafios que essa empresa tem, né? E, obviamente, o perfil desses mentores, que aí a Cris conhece a maioria deles com nível de profundidade incrível, que facilita muito o nosso processo de matching. E eu vou dizer que a gente vem acertando muito, assim. Depois a gente vai contar um pouquinho cases. A gente tem cases muito bacanas, a gente está acertando bastante no match. Mas aí, uma vez formados os mentores, e aí falando hoje, nós temos 50 mentores preparados para a gente atender 150 empresas. Esse é o nosso target do primeiro grupo. Já temos um novo... Pode falar, Cris. Inclusive, é bem interessante a gente assinalar que tem... algumas mentoras estão assistindo, mas tem algumas empresas mentoradas também nos assistindo, tá? Então, para conferir se o que elas estão tendo é o que a gente está dizendo. Se a gente não está fazendo propaganda enganosa, né? Exatamente. Mas temos aqui mentores e mentorados. E a Fabiola, tem uma galerinha de mentorada aí assistindo também. Gente, que eu acho muito gente que já participou e que vai poder até atestar. Mas o processo, ele é muito bacana, porque daí feito o casamento entre as empresas, começa o programa em si. O programa que a gente está oferecendo para as empresas, eles são 6 sessões de mentoria gratuito, são 6 sessões. Essas sessões, elas acontecem semanalmente. É um pouco diferente de um programa de mentoria tradicional, porque o momento que a gente está vivendo, o timing é muito relevante. Então, não dá para a gente esperar muito tempo para as coisas acontecerem. Então, eles são sessões semanais, onde mentores e mentorados vão trabalhar juntos em o que fazer com 2 objetivos. O primeiro objetivo é como é que a gente sobrevive a essa crise, como é que a gente sai inteiro do outro lado, e a gente sabe muito bem dos impactos, do quanto essas pequenas empresas estão sofrendo com essa crise que está aí. Então, tem um trabalho muito grande de garantir sobrevivência mesmo, né, que a gente saia do outro lado vivo e, ao mesmo tempo, né, ou como parte do programa, a gente preparar a retomada de crescimento. Porque a outra coisa a gente também sabe que a gente vai sair do outro lado com um mundo muito diferente. Então, a gente tem que começar a preparar as empresas hoje para que elas saiam, né, pós esse período todo tão complexo que a gente está vivendo, preparadas para poder fazer uma retomada de crescimento. Então, esses são os 2 grandes objetivos. A gente não tem a pretensão, e nem é objetivo, a gente resolver todos os problemas das empresas. É pouco tempo para isso mesmo, né? A gente tem, às vezes, as empresas perguntam, mas não é pouco tempo, 6 sessões, né? É pouco tempo se a gente pensar em resolver todos os problemas. É tempo suficiente para a gente atingir esses 2 objetivos.
né, ajudar as empresas a saírem da crise e prepararem as empresas para a retomada de crescimento. E ele é feito assim justamente para que a gente possa atender um maior número de empresas. Né? Então, ele é feito de maneira a gente poder atender um grupo grande. Como eu falei para vocês, hoje a gente está preparadíssimo para atender 150. Temos até o momento 30, em torno de 30 empresas que já estão sendo mentoradas em diversos estágios desse programa de mentoria, empresas começando agora, empresas que estão quase no final do programa, que foram as primeiras a ingressar. Então, a gente tem aí em torno de 30 empresas, o que significa que a gente está preparadíssimo para várias outras. E além dessas 150 que a gente está falando que já estamos preparados para ter, a gente já tem aí um backlog de mentores, né? A gente já tem grupos de pessoas querendo ser mentores e que a gente, em algum momento, conforme a gente for ter mais demanda de empresa, vão passar por esse processo de seleção de formação e a gente vai poder atingir mais empresas. O que a gente quer, na verdade, o nosso sonho, o nosso desejo, o nosso objetivo com esse programa é que a gente consiga atingir muitas empresas, é apoiar muitas empresas. A Cris tem uma frase que eu adoro, ela fala, a gente está aqui tentando salvar empresas, funcionários, empregos, né? Empresas, empregos e indivíduos e pessoas nessa história. E é o que a gente quer, né? O objetivo do programa, ele é esse, é a gente poder apoiar essas empresas a preservar os seus empregos, a garantir a saída da crise, e esse o grande objetivo que a gente tem, é por isso que a gente está aqui trabalhando, botando esse negócio de pé. E aí a gente queria pedir ajuda de vocês que estão nos assistindo, para divulgar o máximo possível para as empresas em volta de vocês. Né? A gente tem empresas de perfil de 50 mil a 12 milhões de faturamento anual. Quer dizer, o espectro é muito, muito vasto. Quanto mais vocês, em volta de vocês, divulgarem, e para isso a Cláudia vai falar um pouquinho, a gente está fazendo algumas parcerias. Quer dizer, essa divulgação é muito importante e não tem problema, não tenham medo da gente não dar vazão, não. As 150 a gente já tem garantido com a equipe que já está formada e temos um backlog de mentores bastante significativo também. Então, quer dizer, divulguem. Quanto mais empresas a gente puder ajudar, melhor será. Exatamente. E aí tem umas coisas muito interessantes nesse processo, né? A gente ficou pensando em o que a gente compartilha, o que teria de bacana para a gente compartilhar com vocês, além desses dados mais numéricos, técnicos de o que é o programa, porque o que no final do dia alimenta a gente, o que na verdade inspira a gente, são todas as histórias dessas empresas que a gente está apoiando e divulgando. E é muito interessante, porque a gente tem, como a Cris diz, uma heterogeneidade muito grande, né? O perfil das empresas é muito diferente, tanto de ramo como de tamanho. A gente tem empresas com 5 funcionários, a gente tem empresas com 80 funcionários, a gente tem empresas de salão de beleza, restaurante, agência de viagem, loja em shopping. Então, a gente tem aí uma gama enorme de serviços, e é muito interessante conforme a gente vai vendo, né? Desde coisas das mais tangíveis, do tipo, eu tenho até ela aqui no grupo, que foi a primeira mentora com quem a gente fez o trabalho, que está aqui, e que foi um trabalho incrível que a gente tem, uma agência de viagem, e olhar para onde eles estão hoje e ver tudo que está acontecendo, é uma alegria enorme. Teve um monte de coisa bacana tirando dessa história, até as questões mais de conexão, né? Então, empresas onde na primeira reunião, a gente no processo logo depois do matching, eu ou a Cris fazemos a primeira ligação para a empresa para apresentar, né? Apresentar o programa e apresentar o mentor para aquela empresa mentorada. E nesse primeiro encontro, né, no primeiro momento, depois da primeira conversa, essa empresa que está sendo mentorada virou para mim no final da reunião e falou: Thaís, posso falar uma coisa? Eu falei: pode. Ele falou: como é que eu posso retribuir?
Eu falei, não, mas o programa não tem, né, não tem custo, a gente está fazendo para ajudar. Ele falou, eu sei de tudo isso. E eu sei o valor que tem, então eu quero ajudar. O que eu posso fazer? Você já sabe o que eu faço? Você já sabe como funciona o meu negócio? Nesse caso, é uma empresa de muito ligado ao ramo de psicoterapia, psicologia, formação de profissionais em psicologias e em terapias. E ele virou e falou, olha, eu sei que está todo mundo muito sensibilizado nesse momento, a gente sabe que tem gente realmente passando por situações emocionais complicadas, eu coloco a clínica inteira à disposição de vocês. O que vocês precisarem, não precisa nem me pedir, me manda um WhatsApp e fala, preciso que você atenda essa pessoa e a gente vai atender. E é isso que a gente quer com isso, né? É esse tipo de história que a gente quer contar, né, Cris? É esse tipo de conexão que a gente quer e de ajuda que a gente quer dar, né? E você vê que a ajuda ela é mútua, né? É o mentor que ajuda a empresa mentorada, e a mentorada que vai prestar um serviço apoiando outros mentorados que possam estar precisando daquele serviço, e aí a gente vai criando essa ponte, né? Como disse a Muxa, né? Círculo virtuoso. Virtuoso, né? E esse círculo virtuoso é muito curioso o que tem acontecido. Por exemplo, a Ana está aqui nos ouvindo, eu estava com a empresa, e não se preocupem, tá? Existe uma parte de confidencialidade muito importante. Tanto as mentoras assinam, quando os mentores, de uma forma geral, quando aderem ao programa, assinam uma cláusula de confidencialidade, tá? Mas eu não estou quebrando nenhuma confidencialidade ao dizer que, ao acabar um bate-papo, o primeiro bate-papo com uma empresa de reprografia universitária, a gente já garantiu um show de uma banda, a mentora, o marido tem uma gravadora, ou seja, já temos como comemorar o final da pandemia com a banda de uma empresa mentorada. Tinha absolutamente, a atividade dela não tem nada a ver com música, mas está fazendo. E é curioso, por exemplo, a gente tem vários salões de cabeleireiro, né? Então, tem no Rio Grande do Sul, já abriram, né? Já pode, um salão de cabeleireiro já está aberto. Então, a gente está colocando junto com os salões de cabeleireiro aqui de São Paulo, que ainda não abriram. Então, eles já podem se preparar para quando abrirem, eles já vão ter o know-how por o que passaram a mesma experiência no Rio Grande do Sul. Então, esse efeito de rede está sendo absolutamente sensacional e com alguns cases aí muito, muito, muito bons, principalmente quando você começa a pegar setores, né? Então, os maiores setores estão sendo turismo e eventos, restaurantes também tem cases absolutamente fantásticos, né? E assim, das empresas renovando, a gente vai colocar, tem duas coisas que a gente vai colocar, duas não, milhões de coisas que a gente vai colocar no site, na nossa página, mas eu acho que vale a pena a gente lembrar, a gente vai colocar algumas pílulas de cada empresa mentorada que quiser contar um pouco a história do que está acontecendo, que eu acho que é muito bacana, mas a gente também tem alguns instrumentos bem úteis para vocês. Teve o grupo G8, que são algumas das mentoras, montaram uma cartilha que está sendo disponibilizada e vão botar isso através de vídeo também. Então, são pequenas coisas para ajudar bastante. E até a própria rede dos mentores, né, Cris? A gente criou nos mentores uma rede de apoio, né, entre nós, óbvio, com a nossa participação e de todos os mentores, para que a gente troque, porque dentro do perfil dos mentores a gente tem especialistas, né? Então tem uma que é especialista num setor, outra que é especialista numa área, então vem uma determinada dúvida de um tema, esse mentor pode voltar para o grupo e falar, olha, quem entende aqui de crédito? Vai ter alguém no grupo que vai falar, eu sou especialista em crédito. Tá bom, então vamos trocar a figurinha e ver como é que eu posso ajudar melhor o meu mentorado. Tem uma série de ferramentas que a gente está colocando, essa rede de mentores é uma delas. Tem também o material que a gente vai disponibilizar, né, Cláudio, no site.
tirando do mudo aqui. Tem muita coisa que a gente já consegue fazer em termos de apoio adicional de maneira informal, né? Então, os mentores estão em contato e, como a Cris explicou, se surge uma dúvida mais técnica, mais específica de setor ou de área de conhecimento que o mentor não consegue resolver, já tem acessado o restante da rede de mentores, né? Indicações a gente já consegue fazer de uma empresa mentorada para alguém que tem interesse naquele serviço ou naquele produto. E a gente está com um monte de coisa aí no pipeline, né? De coisas para transformar em mais acessíveis, né? Criar as ferramentas. Então, por exemplo, tá na nossa lista aí botar em pé uma espécie de marketplace mesmo para as empresas mentoradas, né? Onde não só queiram, se quiserem, compartilhar suas histórias de mentoria, mas também possam anunciar lá, e estamos falando de uma coisa muito simples, né? Claro que não vai ser uma Amazon, né? Um Magazine Luiza, mas até porque existe um sentimento, a gente já percebe, a Cris e a Thaís deram alguns exemplos, um sentimento solidariedade com esse grupo que está se formando, com essa iniciativa aqui, e que vai levar tanto as empresas mentoradas quanto mentores a quererem se ajudar também fazendo negócio, né? Então, a gente gostaria e vai, em algum momento aqui, conforme a viabilidade, colocar em pé uma página dessa espécie de marketplace. Aqui, eu acho que eu não posso deixar de dizer que tem para viabilizar tudo isso, tem a plataforma da Compliance PME por trás, que é hoje financiada pelas associações, que são um valor anual, né, de R$ 249 por associado, para permitir a manutenção, né, da plataforma, e também através de patrocínios e apoios de empresas maiores, né, e aportes dos sócios. Então, isso é o que está por trás e está viabilizando aí o programa. Então, a gente convida, não é obrigatório, mas a gente convida todos os beneficiados pelo programa a se associarem à Compliance PME e, no futuro, evoluírem também em Compliance e em governança, né? Usando lá as nossas ferramentas, o nosso conteúdo. E aí a gente começou a ter... nem precisou tanto buscar, porque o movimento, acho que tocou tantas pessoas que a gente foi contatada por diversos tipos de entidade para formar parcerias. Um monte de gente querendo apoiar o programa, né? E algumas coisas estão ainda no forno, ainda não estão no momento de divulgar, mas hoje a gente tem o grande prazer de anunciar a primeira parceria formalizada, né? Que vai se fortalecer, vai fortalecer demais esse nosso programa, que é com um movimento de startups versus Covid-19. São já quase 1.000 startups que estão reunidas em torno desse movimento, e eu vou passar a palavra para a Cris, para receber o representante do movimento Startups versus Covid-19. É muito engraçado, e obrigada. Eu tenho, assim, é com orgulho imenso que eu vou apresentar, porque, na realidade, ano passado, eu fiz um curso de governança na nova economia. E toda aula, todo dia de aula, quando a gente voltava do almoço, tinha um cara que falava assim, putz, quero ver quem vem. Né? Tinha um convidado surpresa. Ele está rindo aí, porque era assim que ele fazia quando ele apresentava pessoas maravilhosas que mudaram bastante a minha vida, tá? Então, esse sorriso simpático que vocês estão vendo, esse carinha aí em cima, é o Anderson. É o Anderson Sopa de Letrinha. E dei uma zipada no nome, Cris. Agora é Godz. O Anderson Godz, ele foi um cara que saiu do mundo corporativo e fez acontecer. Ele efetivamente está mudando o panorama aí da governança na nova economia. Não é porque ele escreveu um livro, não. Se tudo que existe de compartilhamento, tudo que existe de coisas coletivas que eu vi até agora, eu nunca vi nada parecido com o que o Anderson está fazendo, tá?
E é para mim um imenso orgulho começar a primeira parceria oficial ser com as quase mil startups do movimento que você está encabeçando com uma equipe sensacional, Tati, Renê, enfim, uma opção de gente. Conta um pouquinho o que é essa plataforma de startups versus Covid. Anderson, e muito feliz Legal. em estar com você aqui. Isso, Cris. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo bem? Tá baixo. Então, beleza. Eu é que estou lisado aqui de tantas referências, né? Você também é uma grande referência. Eu vou procurar esse cara aqui que você estava descrevendo. Não sei onde é que ele está. Assim que eu achar ele, eu peço para ele estar aqui. Acho que não sou eu, não. Mas, assim, muito obrigado, Cris. É um privilégio. Eu acho muito bonito o trabalho que está sendo feito aí. Não conhecia o Compliance PME, né? E engraçado que a gente tem muito em comum, né? A gente também vem nesse desafio de simplificar a governança, né? Um pouco mais amigável aí. Isso lá no GoNew, né? Mas o que me traz aqui é quase uma antena de voluntário do movimento hashtag Startup versus Covid-19. Essa galera... Vocês estão me ouvindo bem? Alô, alô, estamos? Beleza. Essa galera de voluntários é que tem assim, se esmerado ao máximo. A gente talvez em GoNew só tenha despertado para criar esse movimento lá atrás. Mas ele não se constituiria genuíno, né, de várias pessoas, de vários desses voluntários. Você citou alguns aqui que são da própria rede da Santipol, formadas lá, né, mulheres conselheiras, bastante gente também de GoNew, de vários lugares, assim. Enfim, acho que o que a gente está vivendo e essa solidariedade, ela é absolutamente genuína e necessária, né? Necessária. Então, a gente sempre defendeu um dos lemas, né, que você falou aqui, que está nas camisetas nossas, né? Speed and Some Control, né? Essa coisa meio rock and roll aqui de startup, mas eu acho que nesse sentido de tirar um pouco ou aproximar um pouco a linguagem, né, de compliance, de governança, de controle, de ética das questões de tecnologia, porque no final do dia nós somos um país estigmatizado por nem sempre fazer negócio de maneira correta, né? E se a gente não fizer algo, certamente nós vamos continuar estigmatizados e os preceitos da nova economia, dos negócios velozes, das startups, das pequenas e médias empresas, certamente são ambientes em que você não pode ter o total controle. Então, eu parabenizo aqui todas as meninas do Compliance PME, você que isso também. É um privilégio, a gente tem mais de 900 startups cadastradas lá no movimento. Essas 900 startups, elas estão à disposição no site www.startupversusvscovid19.com, tá? Então tem todo lá esse conjunto de startups. Através dessa parceria agora, a gente ainda vai entregar valor, né? A gente vai entregar valor e vai entregar a possibilidade de ajudar essas startups também, e isso tudo é muito legal. E se você me deixar aqui, eu vou dar aula de master aqui daqui a pouco. Não, e na realidade, Anderson, o que a gente vai fazer num primeiro momento é que nós vamos fazer a curadoria. Então, as mentoras vão pedir socorro e a gente está trabalhando nos filtros e está sendo um trabalho sensacional com o seu time. O teu PMO, eu estou apaixonada, ele só prometeu aí uma receita de uma sopa aí que não mandou, mas tirando isso, ele é extremissimamente performante, é um boliviano adorável.
e a gente está passando um bom momento com ele, com a Tati também. Mas o que eu acho que é muito, muito rico para a gente nessa ideia de rede, justamente, quer dizer, as startups elas serão veículos para ajudar as empresas mentoradas e as mentoras, também poderão usufruir totalmente pro bono do nosso processo de mentoria. Então, eu acho que é muito bacana, é lógico, quem quiser se associar à plataforma Compliance PME, a gente não vê nenhum inconveniente, não, tá? Mas não é mandatório. Então, essa via de duas mãos é muito bacana, né? Então, a gente vai aprender muito com essas startups, elas serão muito úteis, vai ter fintech usando, vai ter plataforma de e-commerce, enfim, trocentas mil. A parte de logística, a gente já viu que tem, a gente está fazendo um case bem bacana aí para poder divulgar, mas eu acho que essa via de duas mãos aí vai ser bastante, bastante, bastante rica, tá? E como disse a Camila, né, para o Anderson, tem uma pergunta para você, Anderson, a primeira pergunta vai ser tu, olha só, né, o cara chega na cadeirinha, senta na cadeirinha e ainda tem direito à primeira pergunta. Vamos lá. Velocidade com algum controle é genial. Tem muita sinergia com Compliance PME realmente, onde buscamos viabilizar algum compliance. O que você diria que é o pulo do gato para os empresários virarem essa chave e tornar a iniciativa de fazer algo em termos de controle e compliance? Sacaneou, hein? Legal. Não, é ótima pergunta. Bom, eu sou martelo, então acho que tudo é prego, né? Mas assim, quando eu terminei o livro, já vão fazer 3 anos, eu olhei para ele e falei assim, cara, não tá simples isso aqui, né? Eu tentei pegar todo o arcabouço, a gente tem 2 grandes escolas, 3, né? IBGC, Fundação Dom Cabral, St. Paul, né? São referências em termos de governança, formam, né? Há bastante tempo, né, no país, e só pegar essas referências e colocar isso em perspectiva aos negócios joviais, e de repente me vi com um livro de 100 e tantas páginas muito denso, né? E aí eu olhei para aquilo e falei assim, cara, isso aqui não está simples para o empreendedor que eu fui, para o cara que precisava ter alguma referência, né, um controle, né, ter algum compliance. E aí, tão simples quanto começar a exercitar. A gente exercitou um modelo de Canvas, né, chama-se Board Canvas. E nesse modelo de Board Canvas já tem mais de 2.000 downloads. A gente conseguiu sintetizar em 4 aspectos essenciais que precisam ser tratados para simplificar esse processo. O primeiro é princípios, né? Quais são os princípios que tem ação societária e uma pequena, média empresa? Tá lá dentro desse modelo. Segundo, expectativas em relação a esse negócio. Sócios precisam ter alguma expectativa alinhada, né? E aqui eu não estou dizendo que princípios e expectativas precisam estar em pleno. É óbvio que negócios, principalmente num país onde se empreende por necessidade e não por opção, você não vai conseguir ter pleno acordo. Sócios, que só até tempo de discutir essas coisas. Por isso, esses modelinhos simples, né? Então, primeiro, princípios. Segundo, expectativas. Terceiro, entregas. O que cada um faz com esse negócio? Eu cuido do financeiro, o outro não cuida, etc. E quarto, dimensão, controle. Então, eu diria que esses 4 são, através de algumas perguntas auxiliares. Por exemplo, o que eu aceito, o que eu não aceito desse negócio, né? O que queremos e o que não queremos desse negócio, são, assim, perguntas triviais que estão nesse modelo. Se você quiser, o download é gratuito e tal, né? Pode colocar, Cris, e lá talvez ajudem a endereçar um pouquinho desses aspectos, dessas ansiedades e tentar algum controle, né, para pequenas e médias empresas. Beleza. Tem mais alguma pergunta de ordem prática, gente, do programa, etc?
não estou vendo aí grandes dúvidas. As dúvidas vão aparecendo aos poucos, né? Bom, nós temos aqui a nossa primeira parceria aberta, né? Quero ver quem vem. Foi querido e pretendemos Você me lançar pegou, hein? alguma. Ah, lógico, tinha que ter alguma gracinha, né? É que ele fazia isso sempre. Mas agora a gente vai sempre trazer as nossas parcerias e divulgar. A gente podia dar agora uma geral para dar uma mensagem final para a galera. Vamos lá? Eu Cláudia? acho que. Clau, quer começar? Pode falar, Thaís. Eu ia só, na verdade, fazer meio que um wrap-up dessa história, né? Então, hoje a gente tem para apoiar o processo de mentoria, né? Tanto alinhamento, formação de mentores, como toda uma parte de uma biblioteca de conteúdo que vai estar disponível tanto para os mentores como para as empresas mentoradas, e a rede de mentores que tem um poder enorme, e ainda essa parceria agora que vai disponibilizar para a gente acesso a uma gama de empresas e de apoio para essas empresas mentoradas. Então a gente tem um programa, acho que está super robusto, além de todo o prazer de fazer, né, do prazer do resultado que ele gera, eu acho que de fato ele está um programa robusto de altíssimo nível e qualidade, e o que a gente quer, ou que a gente gostaria de pedir para vocês, acima de tudo, é divulgação, para que a gente consiga, ao máximo, trazer as empresas para usufruírem disso. É isso que a gente quer hoje, né? Que as empresas venham para que, de fato, elas possam usufruir de um programa que está tão legal. Então, se vocês tiverem qualquer conhecido, amigo que esteja numa situação dessa que precise, fiquem super à vontade para divulgar. Aí tem os processos normais. E, no mais, eu só posso dizer que, da minha parte, eu estou muito feliz. Era uma ideia de uma coisa pequena, que eu ia trabalhar lá com provavelmente meia dúzia de empresas, e, de repente, eu me vejo aqui podendo impactar um número muito maior de empresas através de pessoas incríveis. Então, estou muito feliz, super realizada, só vou estar completamente feliz na hora que a gente tiver um número gigante de pessoas sendo impactadas com isso. Aí ninguém me aguenta, aí eu estou absolutamente feliz. E para isso eu acho que eu conto com todos vocês, né? Obrigada, gente. Cláudia? Eu acho que a Thaís já disse quase tudo, né? Então, acho que eu só acrescentaria assim, um grande boas-vindas para o Anderson, para o time dele e para as startups. Um agradecimento a eles, um super agradecimento às mentoras, mentores que estão nos assistindo, às empresas mentoradas que estão aqui, que acho que estão vivenciando e aí podem divulgar e passar a indicar o programa, né? Para pares, para, enfim, as empresas as demais empresas pequenas da sua rede. E estava aqui pensando, né, porque o Anderson acabou falando, não era essa a ideia, mas o Anderson acabou falando um pouco de governança e eu também falei um pouco de governança ao apresentar a Compliance PME, né? O que tem a ver, né, salvar as empresas através de um programa de mentoria com algumas ferramentas adicionais com governança e compliance? No fundo tem tudo a ver, né? Porque governança significa ajudar, né, viabilizar a longevidade da empresa e o seu maior impacto possível para toda a sociedade, né, para os investidores e para toda a sociedade. Então, a gente está aqui ajudando, né, as empresas a sobreviverem a essa crise e já aportando, porque para quem passou a fazer parte desse grupo aqui, já vai ser picado lá pela mosquinha da governança, do compliance, de fazer as coisas com um nível de profissionalismo para garantir a sua longevidade. Então, a gente acho que o programa tem esse impacto mais amplo, vamos dizer assim, para além de cada empresa individualmente, é realmente um amadurecimento mais amplo do ambiente de negócios que a gente está buscando no fundo, né, com todas as iniciativas aí que a gente se envolve. Super obrigada. O que está sendo muito gostoso, porque eu estou lendo aqui no chat, teve a Andrea, já citou o link durante esse nosso bate-papo, já para
para inscrever a empresa. Tem as perguntas, alguns testemunhos, a Fabiola e a Tatiane, que já estão no programa também agradecendo. Então, eu acho que isso é o melhor presente que a gente possa ter, é ver que está dando certo, né? E o quanto a gente pode agregar valor e o que a gente atingir, o maior número de empresas que a gente salvar, empregos que a gente salvar e vidas que a gente está salvando, né? Que virou um pouco o nosso mantra, ou ajudar pelo menos, e isso só seria possível, só é possível com todo mundo, toda a equipe mesmo, quer dizer, o time de mentores, as parcerias e as empresas que também querem, porque dá trabalho, viu, gente? Ser mentorada não é moleza, não. De uma semana para outra tem muita coisa para fazer. Então, esse comprometimento de vocês, ele tem que ser diretamente proporcional ao comprometimento das mentoras. E, efetivamente, é um privilégio estar participando. E, inclusive, também estou mentorando empresa, porque está sendo muito rico para testar e ver que as nossas cartilhinhas estão dando certo, tá? Muito bom. A gente vai voltar a conversar com vocês no futuro, com uma certa frequência. Não deixem de sempre estar olhando as novidades lá na página do site da Compliance PME. E vamos que vamos. Fiquem bem, cuidem-se de vocês, dos seus familiares, das suas empresas e das suas mentes, que é muito importante. Beijo para todos e até breve. Obrigada, gente. Tchau. Tchauzão. Tchau, pessoal. Ana Pita! Bonitinho. Ela levantou a mão. Será que ela tem alguma coisa importante para dizer para gente? Perdemos. Um prazer muito grande. Se eu conheço, deve ser um elogio. Ai, querida. Acho que essa participante eu conheço um pouquinho. Que bom, que bom. O Renê está indo embora também. Bom, gente, valeuzão.